Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e o tema de hoje será vírus, ok? Nós vamos começar a estudar esse assunto, na verdade vamos fechar os vírus hoje e depois vou fazer uma videoaula sobre doenças causadas por vírus, beleza? Vou compartilhar o meu slide com vocês aqui agora para a gente entender a matéria, mas galera, não preciso nem dizer que, para esse ano de 2020, esse tema é extremamente importante, por tudo que nós estamos passando agora pelo coronavírus. Beleza? Então, chance disso cair na prova agora é enorme. Beleza? Então vamos lá, galera. Vou compartilhar aqui os meus slides com vocês, tá? Para a gente ir acompanhando a aula. Então vamos lá. Vou botar aqui do comecinho. Show. Vamos lá. Deixa eu só ampliar aqui para vocês, tá? Para ficar melhor aí. Vamos ver. Show. Agora foi. Galera, então, ó, a aula de hoje vai ser sobre vírus. As viroses, que são as doenças causadas por vírus, a gente vai deixar para uma outra videoaula. Beleza? Senão o vídeo vai ficar muito extenso, muito grande. Né? Então, primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai caracterizar os vírus, beleza? E depois nós vamos classificar os vírus de acordo com o seu material genético, tá? E falamos nesse momento também de reprodução de vírus. Na hora que a gente vai falando do material genético dos vírus, nós vamos acabar falando também da reprodução dos vírus, como que os vírus se reproduzem. Mas primeiro, vamos começar pelas características dos vírus. Então, ó, características gerais dos vírus. Deixa eu passando aqui que é mais fácil. Primeira característica que a gente tem que saber dos vírus. Os vírus são desprovidos de estruturas celulares. Galera, vírus não apresenta célula, tá? Isso é uma das coisas, né, que faz com que os vírus não sejam considerados seres vivos, beleza? Tá? Todos os seres vivos são formados por uma única ou por várias células. O vírus, a gente vai ver daqui a pouquinho, que ele apresenta algumas características de seres vivos e outras que não são de seres vivos. Por exemplo, eles não têm células, é uma característica que não é compartilhada com os seres vivos. Beleza? Tá, muito importante, ó. Estrutura básica de um vírus. Galera, todos os vírus, aqui saiu um pedacinho, né? Mas está escrito assim, ó, todos os vírus são formados por uma cápsula proteica, tá? Aqui ficou faltando, ó, é proteica, tranquilo? Chamada de capsídeo, tranquilo? E no interior dessa cápsula proteica, a gente vai encontrar um material genético do vírus, que pode ser DNA ou pode ser o quê? RNA, ou um ou outro. Tranquilo? Então, todo vírus vai ter essa estrutura básica. Ele vai ter uma cápsula proteica, eu já vou mostrar a imagem para vocês sobre isso, para vocês visualizarem isso. Tá? Uma cápsula proteica chamada de capsídeo, contendo no interior dessa cápsula proteica um material genético, que vai ser um DNA ou vai ser um RNA. Galera, isso é uma coisa, é uma característica de ser vivo, ó, material genético, olha que doido, né? Os seres vivos também apresentam material genético, né? Só que nos seres vivos o material genético está dentro da célula, tranquilo? Nos vírus, o material genético, DNA ou RNA, está dentro de uma cápsula proteica, tranquilo? Show de bola. Muito importante, olha só, os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso? Eles eles precisam invadir uma célula para conseguir se reproduzirem, beleza? Isso é muito importante da gente saber desde agora, no comecinho da aula, tá? Olha só, galera, todo vírus a gente viu aqui anteriormente que apresenta um material genético, que vai ser um DNA ou um RNA, beleza? Detalhe, nesse material genético, DNA ou RNA, vão ter todas as informações para a formação de novos vírus, tá? Então, no DNA do vírus ou no RNA do vírus, ali vão estar armazenadas as informações para a formação de novos vírus. Porém, galera, o vírus, ele não tem a maquinaria para ler esse material genético. Ele não tem enzimas para ler esse material genético, ele não tem ribossomos para ler esse material genético. Então, o que ele tem que fazer
para esse material genético ser lido? Ele tem que entrar numa célula e usar a maquinaria de uma célula para que o material genético dele seja lido. Tá? E que maquinaria é essa? As enzimas da célula, os ribossomos da célula. Então, por isso que ele precisa invadir uma célula. E aí, galera, já vamos saber já desde o começo da aula também. Quando um vírus invade uma célula, ele vai liberar o material genético dele, o DNA ou RNA. Esse material genético vai ser lido pelas enzimas e pelos ribossomos da célula. E aí, a célula vai começar a fabricar novos vírus. Porque esse material genético, lembra, tem a informação para a produção de novos vírus. Beleza? Então, nunca esqueçam esse termo. Ó, aqui cortou de novo também. Ó. Mas os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Obrigatoriamente, ele tem que invadir uma célula para fazer com que seu material genético seja lido. Ele sozinho não consegue fazer isso. Show? E aí, galera, olha que interessante. Fora de uma célula, então, o vírus ele se comporta como uma coisa que não é viva. Né? Porque ele fica ali. Ele tem o material genético dele, mas ele não consegue ler esse material genético, então ele não se reproduz, ele fica quietinho ali. Agora, a partir do momento que ele entra numa célula, o material genético dele é lido. Né? Então, já tem uma reação lá química acontecendo, né? Um metabolismo acontecendo lá dentro da célula. Ele se reproduz dentro de uma célula. Aí, olha que interessante, quando ele está dentro de uma célula, ele começa a assumir características de seres vivos. Apresenta o metabolismo, né? Ele consegue se reproduzir, se replicar, que é o que seres vivos também conseguem fazer, se reproduzir. Beleza? Então, continuando aqui. Isso é uma curiosidade, tá, galera? Mas os vírus são cerca, né, aproximadamente, é claro que tem exceções, mas no geral são de 10 a 100 vezes menores do que uma bactéria. Então o vírus é muito, muito pequenininho mesmo, tá? Isso aqui a gente já viu, tá? Eles apresentam material genético que pode ser DNA ou RNA, tá? Muito importante, olha só, até por causa do corona que a gente está passando agora, né? Os vírus, já vou mostrar a imagem, vocês vão conseguir visualizar isso tudo, fiquem tranquilos, tá? Mas os vírus podem apresentar ao redor do capsídeo dele, daquela cápsula proteica, uma membraninha, tá? Formada por lipídios e glicoproteínas, tá? Essa membraninha que pode ficar ao redor do capsídeo, quer dizer, quando o vírus apresenta essa membraninha ao redor do capsídeo, a gente fala que o vírus ele é envelopado. Tá? Beleza? Então, quando o vírus, vocês já vão ver imagens disso, calma. Quando o vírus apresenta ao redor do capsídeo uma membraninha formada de lipídios e glicoproteínas, a gente vai falar que ele é um vírus envelopado. Vou dar alguns exemplos mostrando imagens para vocês aí. Tá? Beleza? Show de bola. E aí, o detalhe é o seguinte, professor, da onde que vem essa membraninha? Está escrito aqui para vocês, ó. A membraninha que fica ao redor do capsídeo, né, ela vem da membrana plasmática que esse vírus, da célula que esse vírus se originou. Então, por exemplo, o vírus invadiu uma célula, o material genético dele foi lido, tranquilo, e novos vírus foram produzidos dentro da célula. Quando esses novos vírus saírem da célula para infectar outras células, às vezes eles carregam um pedaço da membrana plasmática dessa célula. Beleza? Que forma um envelope do vírus. Tá? Então, geralmente, esse envelope, essa membraninha ao redor do capsídeo, ela vem da célula da onde esse vírus se originou. Tá? Da membrana plasmática da célula que esse vírus se originou, ou até, às vezes, da membrana nuclear, da carioteca. Beleza? Continuando. Fora das células, né, os vírus podem ser são chamados de virion, tá? Então, virion nada mais é do que um vírus, é o nome que a gente dá para o vírus quando ele está fora de uma célula, tá? Não tem tanta importância. Mas vamos lá, olha os exemplos de vírus que eu vou dar para vocês aqui. Olha só, galerinha. O primeiro que a gente vai ver aqui é o bacteriófago, tá? O bacteriófago é esse vírus aqui, ó. Caraca, professor, isso aqui parece um robozinho, né, cara? Parece, né? Então, essa engenharia toda que vocês estão vendo aí, isso é o capsídeo do vírus, tá? Então, o capsídeo dele tem esse formato mesmo. Olha que doideira, né? E lá dentro, ó, nesse desenho aqui,
ele tirou um pedacinho aqui do capsídeo e a gente está vendo que lá dentro tem DNA, que é o material genético do bacteriófago, tá? Professor, esse vírus faz o quê? Ele infecta bactérias, né? Olha o nome dele, bacteriófago, tá? É um vírus de bactérias. Tranquilo? Professor, esse vírus consegue invadir as nossas células? Não, ele só consegue invadir células de bactérias, tá? Uma coisa muito importante para a gente começar a discutir agora, já que vocês estão vendo como é que é um vírus, ó, o bacteriófago, esse daí, por exemplo. O vírus, galera, no capsídeo dele, tá? Ou no envelope dele, já vou mostrar vírus envelopado para vocês aí. Eles vão apresentar algumas proteínas que vão fazer com que ele consiga invadir uma célula. Então, o vírus vai entrar em contato com uma célula, tá? Diretamente pelo capsídeo, ou se for um vídeo envelopado, pelo envelope. E essas proteínas que estão no envelope ou no capsídeo vão auxiliar, vão fazer com que esse vírus consiga entrar na célula. Beleza? Então, por exemplo, por que o bacteriófago não consegue invadir as nossas células? Porque as proteínas que ele vai ter aqui no capsídeo, que eles vão ter aqui no capsídeo, não conseguem, não tem afinidade com as proteínas da nossa membrana plasmática. Então, eles não conseguem entrar na nossa célula. Agora, com a membrana plasmática das bactérias, sim. Então, eles conseguem invadir. Tá? Vamos pegar um exemplo, o coronavírus. Tá? O coronavírus é um vírus envelopado. De novo, já vou mostrar para vocês o que é um vírus envelopado. A membraninha lá. Lá nessa membraninha que o vírus apresenta, o coronavírus que a gente está falando agora, ali vai ter algumas proteínas, tá? Que tem muita afinidade com proteínas que tem nas nossas membranas plasmáticas, né? Na membrana plasmática das nossas células. Principalmente, galera, com a membrana plasmática de células que a gente chama de células caliciformes, que a gente encontra muito no nosso sistema respiratório, né? Fossas nasais, faringe, laringe, a gente encontra essas células caliciformes, né? O que são essas células caliciformes? São células que produzem muco, né? Muco é uma substância gosmenta, por exemplo, você respirou, né? O ar que a gente está respirando, ele não é 100% limpo, né? Ele tem várias impurezas, sujeira, poeira, vírus, bactérias, né? E aí o que acontece? A gente tenta filtrar ao máximo esse ar antes dele chegar no pulmão. Uma das coisas que ajuda a filtrar o ar, os pelos que tem no nosso nariz e esse muco, essa melequinha produzido pelas células caliciformes, que tem muito no nosso nariz, né? Muito também na nossa traqueia. E aí o que acontece, galera? O coronavírus, lá na membraninha dele, do envelope dele, ele tem proteínas que têm muita afinidade com as proteínas da membrana plasmática dessas células caliciformes, que são células que produzem esse muco, essa melequinha. Então, é por isso que é importante você usar máscara, por exemplo. Porque se o vírus ele consegue entrar na sua fossa nasal, ali tem muitas células caliciformes, ele tem muita afinidade por essas células, ele consegue invadir essas células e consegue se reproduzir nessas células. Então, daí a proteção da máscara ser muito importante. Beleza? Tá? Então, vamos voltar para aula, né? Demos uma viagemzinha aí, mas uma viagem legal, bem interessante aí, né? Pelo momento que a gente está passando. Isso aqui é um esquema de um vírus de tabaco, só para vocês verem que tabaco é uma planta, né? Que as plantas também são atacadas por vírus. Galera, todos os seres vivos são atacados por vírus. Animais, plantas, fungos, bactérias, protozoários, todos os seres vivos são atacados por vírus, tá? E aí, o que vocês estão vendo nessa imagem, só para vocês entenderem? Esse negócio azul aqui, espiralado, é o capsídeo dele, é a cápsula proteica. E dentro desse capsídeo, a gente vai encontrar uma molécula de RNA também. Então, ó, estrutura básica de um vírus, capsídeo, material genético. Tá? Vamos lá. Vírus da AIDS. Ó, o vírus da AIDS é um vírus envelopado. Ó. Isso aqui que vocês estão vendo em volta é a membraninha do vírus da AIDS. Tá? Então, é um vírus envelopado. Aqui dentro desse envelope, né, tem o capsídeo com as moléculas de RNA. Então, o vírus da AIDS é um vírus de RNA. O material genético dele é o RNA. Beleza?
Vírus da gripe também é um vírus envelopado. A gente vê a membraninha, né? Lá dentro vai ter um capsídeo com material genético, que no caso do vírus da gripe também o material genético também é o RNA. Beleza? Ó, só para vocês terem uma ideia, lembra que eu falei que lá, aqui na membrana a gente está vendo várias proteínas, tá vendo? Esses negocinhos azulzinho e vermelhinho são as proteínas que têm afinidade pelas proteínas da membrana plasmática das células, tá? Aqui também, ó, a gente vê as proteínazinhas, né, que ajudam lá o vírus a invadir uma célula. Tranquilo? Vírus do Ebola, né? Isso é doideira. Ó, isso aqui é uma imagem de verdade, tá? Do vírus, não é um desenho, é uma imagem real. Ó, pô, professor, isso parece um verme, nem parece um vírus. Então, o formato do capsídeo dele é assim, né? Tem esse formatinho aí, né? Faz ele parecer um verme. E lá dentro desse capsídeo a gente vai encontrar o RNA, que é o material genético do vírus do Ebola. Beleza? Tá? Então, só para vocês verem nessa imagem aí, a estrutura básica de um vírus. Capsídeo, dentro do capsídeo tem o material genético, que pode ser DNA ou RNA. Alguns vírus, ao redor do capsídeo, tem um envelope, que é uma membraninha, né, de proteínas e glicoproteínas aí. Tá? E vimos que o vírus da AIDS é envelopado, o vírus da gripe é envelopado, o vírus o coronavírus, né, é envelopado. Então, vários vírus são envelopados. Beleza? Então, vamos lá, galerinha. Continuando. Multiplicação viral. Isso aqui eu já expliquei para vocês. Vocês podem pausar esse vídeo e copiar isso daí, mas já está explicado. Como assim, professor? Pô, multiplicação viral. O vírus ele tem um material genético. Nesse material genético tem todas as informações necessárias para se produzir novos vírus. Só que ele consegue ler esse material genético sozinho? Não. Então, ele obrigatoriamente tem que invadir uma célula, usar as enzimas e os ribossomos de uma célula para que esse material genético seja lido e novos vírus sejam produzidos dentro da célula. Assim que acontece a multiplicação viral. Beleza? Aí vai chegar um momento em que vai ter tanto vírus, mas tanto vírus dentro da célula, que a célula vai arrebentar liberando novos vírus. Tá? Ou ela vai ficar liberando os vírus ali sem arrebentar. Beleza? Show. Isso aqui, galera, é muito importante, tá? Eu me preocupo muito com isso daqui nas provas discursivas, tá? Provas de segunda fase, geralmente aquelas provas bem específicas aí de biologia. Olha só a observação, já vou mostrar imagens para vocês disso. Observação, alguns vírus se reproduzem através do ciclo lítico e através do ciclo lisogênico. Então, calma. Existem duas formas de reprodução viral nas nossas células, né? Nas células dos seres vivos. Um que a gente chama de ciclo lítico, outro que a gente chama de ciclo lisogênico. Galera, o ciclo lítico foi o que a gente entendeu até agora. O vírus invade uma célula, libera o material genético dele dentro da célula. Esse material genético vai ser lido, novos vírus serão produzidos e a célula vai liberar novos vírus, né? Esse é o ciclo lítico, é o que a gente sabe até agora. Porém, existe um ciclo lisogênico, que eu acho melhor a gente ver na imagem aqui para vocês entenderem. Vocês podem pausar, copiar isso aqui e a gente entender pela imagem que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, galerinha. Olha essa imagem. Aqui ele está abordando o ciclo lítico e lisogênico do bacteriófago, tá? Do vírus que infecta a bactéria. Olha só, galerinha. Do lado esquerdo tem o ciclo lítico, que é o que eu falei para vocês até agora. Aqui está o bacteriófago, tá? O DNAzinho dele lá vermelhinho. Ele inoculou o DNA dele dentro da bactéria. Esse DNA do vírus, ele foi lido pela célula, novos vírus começaram a ser produzidos e a bactéria arrebentou liberando novos vírus. Isso é o ciclo lítico, foi o que a gente entendeu até agora. Mas olha o ciclo lisogênico. Olha que doideira esse ciclo. Olha só. O bacteriófago liberou o material genético dele dentro da célula, ó, o DNA vermelhinho aqui. Esse DNA do vírus, esse DNA viral, não foi lido. O que ele fez? Ele se juntou com o DNA da célula, da bactéria, no caso aqui, e ficou quietinho, sem ser lido. O que vai acontecer? Essa bactéria vai chegar uma hora que ela vai se dividir. Ela vai originar duas bactérias. Só que, quando ela vai se dividir, ela vai copiar o material genético dela para as outras bactérias. Só que agora, galera, no material genético da bactéria tem o DNA do vírus. Então, ela também vai fazer essa cópia do DNA viral para as bactérias que ela vai originar. Beleza?
Então, o que que é o... E aí, cara, e assim continua. O que que é o ciclo lisogênico, então? O DNA viral, né? O material genético do vírus, se incorpora com o material genético da célula, ele não é lido, só que toda vez que uma célula, que essa célula for se dividir, ela vai formar novas células que também terão o DNA, o material genético viral. Beleza? Tá? Foi o que a gente sabe é que às vezes o ciclo lisogênico, que é esse ciclo aqui, turma, detalhe, a bactéria não morre aqui, tá? Ela vive normalmente. O material genético do vírus não está sendo lido, cara. Ele só está sendo copiado para outras bactérias. Ele está se reproduzindo assim. A bactéria está se reproduzindo e copiando o DNA viral para outras bactérias. É uma forma de reprodução, tá? O que a gente sabe? Que em determinado momento pode ser que esse ciclo lisogênico, ou seja, o DNA que está quietinho lá, o DNA viral, do nada ele começa a ser lido, né? E aí começa a entrar no ciclo lítico. Então pode ser que o ciclo lisogênico, em um determinado momento, né, dê origem a um ciclo lítico. Ou seja, esse DNA viral que estava quietinho ali, né, não causando nenhum problema para a célula e nem para o organismo, ele começa a ser lido e aí começa a originar um ciclo lítico. Beleza? Galera, a maioria dos vírus se reproduz por ciclo lítico, tá? Mas também tem alguns vírus, por exemplo, o bacteriófago, que apresenta o ciclo lisogênico. Tranquilo? Tá? Maneiro, né, cara? Então, isso é muito cobrado. Como é que eu decoro isso daí? Ó, lítico. Lítico lembra limite, né? Então, eu falo assim, cara, ciclo lítico é quando o vírus entra na célula e se reproduz sem limite, né? Então, ele vai se reproduzindo, gerando novos vírus e a célula arrebenta liberando novos vírus. Isso é o ciclo lítico. O ciclo lisogênico, não. Ele fica ali, o DNA viral se incorpora com o material genético da célula e fica quietinho ali. O indivíduo não vai ficar doente, a célula não vai arrebentar, se for uma bactéria, né? Ele vai ficar quietinho ali. Porém, o ciclo lisogênico, em um determinado momento, pode originar um ciclo lítico. Beleza? Show de bola? Então, isso é o ciclo lítico e ciclo lisogênico. Aqui a gente estudou pelo bacteriófago, mas alguns vírus também, sem ser o bacteriófago, fazem isso. Aí já me perguntaram, um momento de descanso aí para vocês, né, aproveitarem. Aí já me perguntaram o seguinte assim, olha só, e o pensamento, depois que eu explico isso, é até válido, mas vamos lá. As pessoas falam assim, professor, então é por isso, então, que eu já ouvi dizer que às vezes a pessoa, ela contrai o vírus da AIDS hoje, mas ela só vai começar a ter os sintomas, né, da doença daqui a 3 anos, às vezes. Então, é porque o vírus está em ciclo lisogênico, né? Ele está quietinho ali sem se reproduzir no indivíduo, né? Sem gerar novos vírus. Aí eu falo, não, não é por isso, tá? O vírus da AIDS se reproduz por ciclo lítico, tá? Por esse ciclo aqui. Ele invade uma célula, novos vírus são produzidos, sai da célula e invade outras células. Então fica assim, tá? Então por que demora tanto, às vezes, para a pessoa, né, saber que ela está com AIDS? Então, galera, porque no primeiro momento, o corpo da pessoa, ela consegue meio que combater o vírus, controlar a multiplicação viral, beleza? Aí a pessoa tem o vírus, mas tem uma carga muito baixa do vírus ainda, tá? Então fica ali o organismo, né, através de anticorpos, células de defesa, fica ali controlando a multiplicação do vírus, não deixar esse vírus se reproduzir em grande número, né? Só que chega um momento, galera, e ainda mais com o vírus da AIDS, né? O vírus da AIDS, ele ataca as nossas células de defesa, beleza? Chega uma hora que o vírus vence. Chega uma hora que, cara, o teu corpo não consegue mais controlar a multiplicação viral. E aí começa a aparecer os sintomas, a pessoa começa a ficar muito mal, começa a ficar doente por qualquer coisa, ela já começa a suspeitar, procura um médico e descobre que está com AIDS, tá? Mas não é porque o vírus está em ciclo lisogênico. Beleza? Tá? No começo, o teu corpo está conseguindo controlar e lidar com a multiplicação viral e você está sem sintoma nenhum. Tá? Como se estivesse normal. Tá? Dou outro exemplo para você sem ser o vírus da AIDS. O vírus da herpes. Né? Herpes, aquele vírusinhos, né, que dá umas feridinhas na boca, geralmente. Algumas pessoas apresentam feridas na pele. Né? Mas o que acontece, galera? Cara, a gente já sabe hoje que praticamente quase todo mundo tem o vírus da herpes, né? Mesmo
A pessoa que nunca apresentou aquelas feridinhas, provavelmente tem um vírus da herpes sim, tá? O que que acontece, galera? Olha só. Se você tem herpes, você talvez vai entender o que eu vou falar agora, né? Ou seja, quando você tem aquelas feridinhas, né? Se você nunca teve isso, pergunta para alguém que sofre com isso, né? Com essas feridinhas aí. Pergunta para a pessoa assim, cara, quando que começa a dar essas feridinhas aí na sua boca ou nas costas, né? Na pele da pessoa? Geralmente é quando a pessoa ela está passando por um momento muito estressante da vida dela, né? Por quê, galera? Quando a gente está muito estressado, acontece uma coisa ruim, a gente fica psicologicamente abatido, né? Alguma coisa não está direito na tua vida, o nosso sistema imunológico ele tende a dar uma diminuída, né? E aí o que que acontece, galera? Esse momento que o seu sistema imunológico está mais fraco, por algum problema que você está passando, por algum estresse, por alguma ansiedade, é nesse momento que o vírus vai lá, começa a se aproveitar e começa a se reproduzir. E aí começa a gerar as feridinhas na boca, essas coisas todas. Quando você está bem, você está normal, o seu sistema imunológico está lá, cara, a todo vapor. Então ele está ali controlando o vírus. E a pessoa está na boa, não tem nenhuma feridinha na boca. Agora, ela passou por algum abalo emocional, o sistema imunológico dá uma caída, e aí o vírus se aproveita e começa a se reproduzir, gerando aquelas feridinhas na boca. Né? Então é por isso, cara. Eu, por exemplo, provavelmente eu tenho o vírus da herpes, né? A minha mulher tem, de vez em quando ela fica com umas feridinhas no canto da boca, principalmente quando ela está nervosa. Então provavelmente já tem esse vírus também, mas eu nunca tive, né? Eu nunca tive esse sintoma, essa feridinha aí. Por quê? Porque o meu sistema imunológico, as minhas células de defesa, os meus anticorpos conseguem ficar controlando um vírus e deixando ele numa carga viral mais baixa, né? Então, galera, é isso, beleza? Não significa que o vírus está em ciclo lisogênico, né? É que seu corpo está controlando a parada ali, beleza? Tá? É muito comum a galera que tem herpes, né? Quando tem essas feridinhas, né? Causada pela herpes, quando está próxima do vestibular, por exemplo, está muito nervosa, começar a dar uma feridinha na boca da pessoa. Por quê? Está nervosa, está ansiosa, né? O sistema imunológico cai, o vírus se aproveita. Enfim, vamos lá, galera. Né? Continuando aí. Descansaram, né? Então vamos lá. Caracterizamos os vírus, falamos um pouquinho da reprodução deles, tá? E agora a gente vai fechar essa videoaula classificando os vírus de acordo com o seu material genético, beleza? Então vamos lá. Vírus de DNA. Olha que novidade. São os vírus que têm DNA. Né? É isso, cara. O vírus de DNA é um vírus que lá no interior do capsídeo dele vai ter qual material genético? DNA. Beleza? É isso. Né? Ele vai injetar o material genético, vai liberar o material genético dele dentro da célula, o DNA dele. Esse DNA vai ser lido, vai sofrer transcrição e tradução, lembra lá da biologia 1, né? E novos vírus serão produzidos. Tá? Exemplo de vírus de DNA: herpes, é um vírus de DNA, HPV, catapora, varíola, hepatite, né? São vírus de DNA. Tranquilo? Ó, muita gente não sabe. Catapora é vírus, beleza? Tá? Varíola é uma doença que, cara, eu acho que chegou a ser uma pandemia em anos anteriores. Cara, depois, é que eu não vou mostrar aqui porque o negócio é impactante. Procura foto de uma pessoa com varíola. Cara, esse vírus aqui, ele se reproduz na pele da pessoa e causa bolhas na pele da pessoa. Turma, se você não quer ver imagem forte, não procure, tá? Mas a pessoa que tem varíola, galera, fica com o rosto cheio de bolha, cara, tá? Se você não vê nenhum espacinho entre as bolhas, é só bolha, várias, centenas de bolhas na cara da pessoa. Então, assim, é uma coisa bem impactante, tá? Mas é uma parada bem séria, né? É uma doença que hoje já foi erradicada, mas que no passado muitas pessoas sofreram e morreram de varíola, tá? Bem intenso mesmo. A varíola, né? Ela foi um vírus que atacou a nossa espécie, né? E que tem uma história muito importante porque a primeira vacina, né, criada pelo homem foi graças a esse vírus aí, né? Mais um momento de descanso para vocês então. Olha só,
O que aconteceu na Inglaterra, eu não vou saber a data, tá? Mas o que aconteceu na Inglaterra há muito tempo? Tinha o vírus da varíola humana e tinha o vírus da varíola bovina, tá? E aí o que acontecia? A varíola, pô, se espalhando pela população humana, as pessoas sofrendo, morrendo com isso. E aí, uma coisa muito curiosa na Inglaterra, em algumas cidades inglesas, começou a acontecer. As mulheres daquela época que ficavam ordenhando as vacas não contraíam varíola, né? E aí, o que aconteceu? Um cientista, estou tentando lembrar o nome dele aqui, cara, não vou lembrar. Enfim, se eu lembrar até o final da aula, eu falo para vocês. Um cientista, ele percebeu isso, ele falou assim, cara, que doideira. As mulheres ali que ordenham as vacas ali não contraem varíola. Aí ele foi observar de perto o que estava acontecendo. Lembra que tinha a varíola bovina, né? Se eu não me engano, o nome da varíola bovina era varíola vacine, era um negócio assim, o nome do vírus, né? Varíola vacine, se eu não me engano. E aí o que acontecia? Lá nas tetinhas lá da vaca, o vírus se reproduzia, né? Gerava umas bolinhas que estouravam e liberavam uma secreção que tinha esse vírus. Quando as mulheres ordenhavam lá as vaquinhas, elas entravam em contato com essa secreção, entravam em contato com o vírus da varíola bovina, né? E aí o que acontecia? O sistema imunológico da pessoa, o vírus da varíola bovina, não conseguia gerar muito problema na gente. Então, esse vírus entrava no corpo dessas mulheres, o corpo não era tão agressivo, porque era o vírus da varíola bovina. O sistema imunológico dessas mulheres produziam anticorpos contra esse vírus da varíola bovina. A mulher estava ali de boa, sem sintoma nenhum. O corpo dela produzindo anticorpos contra esse vírus da varíola bovina. E detalhe, esse anticorpo do vírus, né, para o vírus da varíola bovina, também servia para o vírus da varíola humana. E aí, cara, esse cara teve essa sacação. O que ele fez? Pegou essa secreçãozinha lá que saía das tetinhas das vaquinhas lá, que tinha o vírus da varíola bovina, botou numa injeçãozinha e aplicou nas pessoas. As pessoas produziam anticorpos contra o vírus da varíola bovina, que também serviam como anticorpos para atacar o vírus da varíola humana. As pessoas passaram a não ficar mais com varíola. Olha que genial, né? Então, ó, a varíola foi uma doença que matou muita gente? Sim, mas ela foi muito importante no que diz respeito à evolução da medicina, né, dos tratamentos para outras doenças virais. Muito foda, né, cara? Como é que às vezes a ciência acontece, né? Pô, não vou lembrar o nome do cara que fez isso, tá, turma? Mas depois vocês podem procurar aí no Google, tá? Bota assim, vacina, varíola, que vocês vão encontrar a historinha direitinho disso daí. Show? Vamos lá. Então, ó, vírus de DNA é o vírus que tem o DNA dentro dele, do capsídeo dele. O vírus de RNA, cuidado, galera. O vírus de RNA ele pode ser classificado como vírus de RNA positivo, vírus de RNA negativo ou vírus de RNA com transcriptase reversa. Fazem, caraca, professor, calma, olha só, vamos lá. Os vírus de RNA podem ser classificados em 3 tipos. RNA positivo, RNA negativo e RNA com transcriptase reversa. Calma. Vamos lá, galera. O que é um vírus de RNA positivo? Primeiro, se é um vírus de RNA, o material genético do vírus é RNA. Tranquilo? Lembrem de uma coisa muito importante, galera. O que acontece nas nossas células? Vamos pensar nas nossas células, tá? Não estou falando de vírus agora. Lá no núcleo das nossas células tem o DNA. Em cada molécula de DNA tem vários genes. Tudo bem? Esses genes vão sofrer transcrição. Aí, a partir de um gene, que é um pedaço de DNA, vai se formar um RNA. Se esse RNA for o RNA mensageiro, vai acontecer a tradução. Quem faz a tradução são os ribossomos. Lembram da aula de Bio 1? O RNA mensageiro vai ser lido pelos ribossomos e as proteínas vão ser formadas. Tá? O que seria um vírus de RNA positivo? É um vírus que,
quando ele libera o RNA dentro da célula, esse RNA que ele está liberando, ele já atua como RNA mensageiro. O que isso significa, professor? Ele já atua como RNA mensageiro. Ele já é lido pelos ribossomos, né? Os ribossomos vão ler esse RNA e já vai começar a produção de novos vírus. Beleza? Então, nada mais é do que isso. O que é um vírus de RNA positivo? É um vírus cujo material genético, o RNA, tá? Ele já atua como RNA mensageiro. Quando ele é liberado na célula, ele já é lido pelos ribossomos e novos vírus são produzidos. É isso. Show? Esse texto aqui está muito específico, muito aprofundado. Cara, em provas de primeira fase, né, Enem, UERJ, exame de qualificação, vamos saber só isso. RNA positivo é um vírus cujo RNA já atua como RNA mensageiro. Exemplos de vírus de RNA positivo. Ó, dengue, tranquilo? Vírus da dengue. Poliovírus, que causa poliomielite, que é aquela famosa doença que causa paralisia infantil. Lembra a poliomielite? Tá? Tem até uma história muito interessante que o presidente dos Estados Unidos, né, contraiu o Roosevelt, né, na época, há muito tempo, né, só no 1920 e pouco, né? Ele contraiu o poliovírus e ficou sem andar. Tranquilo? Porque esse vírus causa paralisia, então esse vírus paralisou a perna dele. Tranquilo? O rubéola é um vírus de RNA positivo. Ó, o coronavírus, que a gente está passando por esse problema agora, é um vírus de RNA positivo. Tranquilo? Então, ó, coronavírus é RNA positivo. Pode ser que isso caia para vocês. Beleza? O que seria, professor, um vírus de RNA negativo? Fácil. Vírus de RNA negativo. O que é chamado de negativo? Por quê? Quando ele libera o RNA dele dentro da célula, esse RNA ele não é diretamente lido pelos ribossomos. Ele não atua como um RNA mensageiro. Tá? Os vírus de RNA negativo, eles liberam uma enzima junto com esse RNA, que vão ler esse RNA, vão produzir um outro RNA, e aí sim, esse outro RNA vai ser lido pelos ribossomos e novos vírus serão produzidos. Então, ó, vírus de RNA negativo, quando o RNA é liberado, ele não atua como RNA mensageiro. Né? O que deve ser feito, então? Esse RNA vai ser liberado dentro da célula. Uma outra enzima que o vírus vai liberar vai ler esse RNA, formar um outro RNA, que aí sim, esse outro RNA vai ser lido pelos ribossomos e novos vírus serão produzidos. Exemplos de vírus de RNA negativo: o vírus do ebola, influenza A, né, que é a gripe suína, o vírus da raiva, ou esse vírus aqui é doideira, tem história legal para a gente contar do vírus da raiva na aula de doenças, vocês vão se amarrar, beleza? Mas vamos lá, vamos treinar isso daqui. Olha só, galera, olha essa imagem que vocês estão vendo aqui, tá? É influenza A, o vírus da gripe suína, a gente já sabe que ó, é um vírus de RNA negativo. Olha o que está acontecendo. Ó. Aqui tem uma célula, tá? No nosso corpo, por exemplo. É um vírus envelopado, tá vendo? Há um envelopezinho dele aqui e o capsídeo dele aqui dentro com o material genético que é o RNA. Olha o que está rolando aqui. Ó. O vírus da influenza A está entrando em contato com a membrana plasmática de uma célula. As proteínas que tem lá no envelope do vírus ajudam esse vírus a entrar na célula. Entrou. Lá dentro da célula, o capsídeo, o envelope e o capsídeo se abriram e o RNA viral foi liberado. Olha o que está acontecendo aqui. Está até pretinho o RNA viral, tá vendo? Esse RNA viral, ele foi liberado. Ele já está sendo lido pelos ribossomos? Não. Note que ó, esse RNA pretinho tem uma setinha mostrando que ele está sendo, a partir dele, está sendo formado um outro RNA que está verdinho, beleza? E esse RNA verdinho está sendo lido pelos ribossomos, ó, o ribossomo aqui, e aí novos vírus estão sendo produzidos. Beleza? Então, moral da história, é um vírus de RNA negativo. O que é um vírus de RNA negativo? Ó, o RNA que foi liberado não está sendo lido diretamente pelos ribossomos. Show? Beleza? A partir dele está sendo formado um outro RNA que aí sim está sendo lido pelos ribossomos. Então, só para ficar bem claro para vocês aí. Show? E para a gente fechar nossa aula de hoje,
O famoso vírus de RNA com transcriptase reversa. Esse nome assusta, não assusta? Mas é muito fácil. Galera, lembrando, aquele negócio vocês veem lá em Biologia 1. Gene, vai acontecer a transcrição, a partir de um gene eu formo um RNA, formei o RNA, vai acontecer a tradução, esse RNA vai ser lido e novas proteínas vão ser feitas. Lembra a sequência, gene, transcrição, RNA, tradução, proteína, beleza? O que seria um vírus de RNA com transcriptase reversa? Primeiro, é um vírus de RNA. Segundo, que diabos é isso aqui? Transcriptase reversa. Galera, transcriptase reversa é uma enzima. E o nome da enzima já diz o que ela faz. Transcriptase reversa é uma enzima que faz uma transcrição ao contrário. Olha que legal. O que é uma transcrição, galera? É quando um gene... Transcrição é quando um gene é lido e forma-se um RNA. Beleza? O que seria uma transcrição ao contrário? É quando o RNA é lido e forma-se um gene, um DNA. Beleza? Tá? Então, o que seria um vírus de RNA com transcriptase reversa? É um vírus de RNA que tem uma enzima que faz a transcrição ao contrário. Como assim? O vírus da AIDS faz isso. Tá? Por isso que isso é uma das coisas que mais cai em prova. Tá? Porque o vírus da AIDS é muito famoso. Né? O vírus da AIDS libera o RNA dele dentro da célula, junto com essa enzima. O que essa enzima vai fazer? Vai ler o RNA do vírus da AIDS e vai formar um DNA viral. Então, ele fez uma transcrição ao contrário. Esse DNA viral vai ser lido pela célula e novos vírus serão produzidos. É isso. Tá? Isso é um vírus de RNA com transcriptase reversa. Tem até um esqueminha aqui mostrando para vocês. Tá? Olha só. O vírus da AIDS sendo mostrado aí para vocês. Tá? Então, olha só. Está chegando aqui o vírus da AIDS, aqui em cima é o vírus envelopado, como a gente viu. Lá dentro tem o capsídeo com o RNA. Está vendo que lá dentro tem uma bolinha amarelinha? É a transcriptase reversa. Então, ó, o vírus da AIDS, está invadindo uma célula, que é uma célula do nosso sistema imunológico, chamada de TCD4. Tá? Isso vocês vão entender depois na aula do sistema imunológico. O vírus da AIDS está liberando o RNA dentro da célula. Liberou, junto com a transcriptase reversa, que é essa bolinha aqui, ó. Beleza? Então, ó, o que essa bolinha está fazendo? Ela está lendo o RNA do vírus da AIDS, acompanha a setinha, e está formando um DNA, ó, DNA viral. Então, a transcriptase reversa fez uma transcrição ao contrário. Leu o RNA e formou um DNA. Esse DNA do vírus se junta com o DNA da célula, começa a ser lido, né? E novos vírus são produzidos. Aí novos vírus saindo da célula aqui, do linfócito TCD4, que é essa célula azulzinha aí. Beleza, galera? Então, ó, é isso. A gente, na aula de hoje, caracterizou os vírus, beleza? Deixa eu até parar de compartilhar minha tela aqui com vocês. Essa aula já ficou muito grande, né? O que a gente fez hoje, então? A gente caracterizou os vírus, né? E falamos como que acontece a reprodução dos vírus. E também classificamos os vírus de acordo com o seu material genético. Vírus de DNA, vírus de RNA positivo, vírus de RNA negativo e vírus de RNA com transcriptase reversa. É uma aula, cara, que para esse ano de 2020 é a aula, cara. Você tem que saber sobre vírus para fazer o vestibular desse ano, cara. Beleza? Relembrando, coronavírus é um vírus envelopado de RNA positivo. Pô, cara, a galera da específica tem que saber isso, tá? É um vírus envelopado RNA positivo, de RNA positivo. É um vírus que lá no envelopezinho dele vão ter proteínas que têm muita afinidade pelas proteínas das nossas células caliciformes, né? Da membrana plasmática das células caliciformes. Então, esses vírus começam a invadir, a se multiplicar no nosso corpo pelas células caliciformes presentes no nosso sistema respiratório. Isso a gente tem que saber. Beleza, galera? Foi
Detalhe, que eu não falei na aula, eu vou falar rapidinho aqui. Essa aula está muito grande, eu sei, mas vamos lá. Alguns vírus sofrem muitas mutações, principalmente os vírus de RNA, tá? E aí, por exemplo, o vírus da gripe sofre muita mutação, né? Não dá para fazer uma vacina, até dá, mas não é uma vacina que vai ser para sempre, né? Vírus da gripe, por exemplo, a vacina que você tomar esse ano para a gripe não vai servir para o ano que vem, porque de um ano para o outro o vírus já se modificou, vai sofrer mutação. Vírus da AIDS é um vírus de RNA que a gente acabou de ver, que também sofre muita mutação, muita mutação. Então fica muito difícil você produzir uma vacina para um vírus que sofre muita mutação, né? A gente está vendo que o coronavírus já sofreu algumas mutações desde que se originou na China, né? E chegou, por exemplo, aqui nas Américas. Ele já sofreu algumas mutações, né? Alguns estudos mostram até que ele aumentou um pouquinho a agressividade dele com essas mutações aí, né? Causando mais problema para as pessoas. Mas é isso, galera, tá? Um grande beijo para vocês. Até a nossa próxima aula, beleza? E é isso aí, galera. É tudo nosso, tá? Até a próxima. Valeu!